Amichers, hoje em dia a gente vive tempos em que quase tudo pode ser editado. Com um toque, a gente apaga olheiras, afina o nariz, corrige o tom de pele e por aí vai. Mas o curioso é que quanto mais a gente pode esconder, mais difícil fica se enxergar de verdade. Aquela verdade que se revela quando a gente olha com honestidade o que está refletido no espelho. A beleza de cada um, mas uma beleza mais profunda. Uma beleza que não depende só da aparência, mas da presença, do sentido, do autoconhecimento. Por isso, no toque de hoje, a gente vai falar da beleza do essencial. O que fica quando a maquiagem sai? Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Sabe aquele momento em que você chega em casa, tira os sapatos, solta os cabelos, desabotou a roupa do dia e finalmente se olha no espelho, sem filtros, sem corretivos, sem expectativas, só você por inteiro. É nesse minuto de silêncio entre o cansaço e o alívio que a gente muitas vezes se encontra de verdade, ou pelo menos tem a chance de se encontrar. Fato é que nós estamos vivendo numa era de exposição constante. O rosto que a gente mostra para o mundo é cuidadosamente construído. Base de longa duração, contorno preciso, iluminador nos pontos certos, delineador, cílios. O feed das redes sociais parece uma vitrine e, como toda vitrine, mostra mais o desejo do que a realidade. Só que existe uma beleza que não cabe em molduras, nem precisa de edição. Uma beleza que aparece quando tudo que é externo sai, quando a maquiagem sai, quando as luzes se apagam, quando só resta você. Essa é a beleza do essencial. E o essencial é, por definição, aquilo que não pode ser retirado sem que tudo perca o sentido. A beleza do essencial não está na perfeição, mas sim na presença. Quantas vezes você se olhou no espelho e não gostou do que viu? E quantas dessas vezes essa rejeição vinha de comparações? Comparações com outras pessoas, com versões idealizadas pelas redes sociais, com padrões que mudam o tempo inteiro. Quase como se a gente tivesse a obrigação de utilizar máscara. E a verdade é que ninguém consegue sustentar uma máscara por tempo indefinido sem se perder um pouco no caminho. Sem começar a confundir a sua essência com regras e modismos impostos pela sociedade. E na estética, assim como na vida, quanto mais camadas a gente coloca, mais difícil se torna perceber esse núcleo. Esse ponto de luz que está lá, antes da maquiagem, antes da roupa, antes das expectativas. Existe um encanto próprio em um rosto que carrega suas marcas com dignidade. Existe algo profundamente belo na pele que não esconde o tempo, nem as emoções. Afinal, depois de um dia inteiro de idas e vindas, que maquiagem não derrete? É por isso que antes de qualquer base é preciso cuidado. Antes do blush, descanso. Antes do filtro, compaixão. Compaixão consigo e com os outros. Quando a maquiagem sai, o rosto volta a ser uma paisagem íntima. E é nele que se revelam os caminhos da vida. Uma linha fina no canto dos olhos que apareceu depois de tantas risadas. Uma leve mancha que insiste em ficar depois da gravidez. O olhar mais suave ou mais cansado, dependendo do dia. Tudo isso conta quem você é mais do que qualquer rótulo. A maquiagem pode realçar, pode transformar,
pode até brincar de criar personagens, mas só você pode sustentar a verdade do seu reflexo. E aqui vale uma pausa. Ninguém está dizendo que a maquiagem é vilã. Pelo contrário, a maquiagem pode ser uma forma legítima de expressão, de arte, de prazer. O problema é quando ela deixa de ser escolha e vira escudo. Quando a gente não se reconhece mais sem ela. Quando a gente se esqueceu como é o nosso rosto sem camadas. Você já reparou como algumas pessoas parecem ainda mais bonitas quando estão tranquilas? Não é sobre estar maquiado ou não, é sobre estar em paz. O rosto relaxa, a pele respira e a alma aparece. A beleza do essencial é a expressão mais pura e autêntica de quem é você para além de padrões estéticos ou modismos. Ela é a harmonia entre simplicidade, luz interior, cuidado genuíno e confiança. Ela não é uma tendência ou um estilo que segue regras, mas sim uma forma de olhar para a vida com mais naturalidade e aceitação. E, falando em simplicidade, o que você fez de bom hoje? Para você e para o mundo. Não precisa ter fundado uma instituição de caridade que alimenta a população faminta do mundo. Nada grandioso, somente pequenos gestos. Você lembrou de dar bom dia para o seu vizinho? Passou por um jardim e cheirou aquela flor solitária só para sentir seu aroma? Sentiu o calor do sol na sua pele? Respirou profundamente o ar só para se sentir viva? A simplicidade se revela exatamente nesses pequenos gestos do dia a dia, na beleza do natural e no despojamento que fala mais alto do que qualquer excesso. É a pele que respira livre, sem camadas de maquiagem, exibindo com orgulho suas histórias em formas de sardas ou linhas de expressão. É o cabelo que dança ao vento, com o sal do mar desalinhado, mas cheio de vida. A simplicidade aparece nas conversas sinceras à mesa da cozinha, onde as pausas valem tanto quanto as palavras. É o riso que escapa sem censura, mostrando dentes imperfeitos e rugas de felicidade. A simplicidade não é pobreza, mas é a pura verdade de que menos pode ser infinitamente mais. Como a luz do entardecer que ilumina sem artifícios, sem filtros. A simplicidade nos lembra que a verdadeira beleza nunca precisa de complicação para brilhar. E, falando em luz, a luz interior, essa força invisível que faz a gente brilhar de maneira única, muito além de qualquer enfeite ou maquiagem, não tem a ver com estética, mas sim com uma presença que atrai, uma autenticidade que encanta, uma capacidade de criar conexões verdadeiras. Quando alguém irradia essa luz, naturalmente atrai os outros, não pelo visual impecável, mas pela energia calorosa que emana. Enquanto a beleza física se transforma com o tempo, essa luz interior só cresce, alimentada por qualidades como bondade, paixão e resiliência. Essa luminosidade pessoal tem um poder transformador. Um abraço no momento certo, uma palavra sincera ou mesmo o silêncio compartilhado que podem tocar as pessoas de forma profunda. E a ciência comprova isso. A psicologia positiva mostra como gestos de gentileza e gratidão ampliam não só a nossa própria sensação de beleza, mas também como os outros nos percebem. Cultivar essa luz exige autoconhecimento, reflexão e generosidade, porque ajudar os outros, paradoxalmente, nos ilumina por dentro e dá coragem de nos mostrarmos como a gente é, sem medo.
A maquiagem pode embelezar o rosto, mas é a luz interior que verdadeiramente ilumina tudo ao redor. É o brilho que permanece quando tudo mais sai. Amiche, conta pra gente. Hoje você comeu ou se alimentou? Saboreou os alimentos, percebendo texturas e paladares diferentes? Ou preferiu ir àquele restaurante instagramável só para poder fotografar o prato e postar nas redes sociais para que todo mundo pense: nossa, que pessoa descolada! Olha onde ela está almoçando! Pois é, cuidar-se genuinamente é escolher aquelas atitudes que nutrem a essência, sem artifícios. É como regar uma planta na medida exata que ela precisa, nem por obrigação, nem por vaidade, mas por um desejo sincero de vê-la florescer. É escutar o corpo quando ele pede descanso, ao invés de forçá-lo a caber em padrões. É escolher um hidratante pelo que ele realmente faz para sua pele, não pelo frasco bonito ou pela grife da marca. É o ritual noturno de limpar o rosto com paciência, mesmo quando se está cansado, porque você sabe que respeito também se pratica nesses pequenos gestos. São as escolhas que honram quem você é. Permitir-se um dia de preguiça ou acolher os cabelos grisalhos quando eles chegam, porque cada fio carrega uma história que merece ser exibida. Cuidado genuíno é a proteção sem aprisionamento, como filtro solar aplicado não por medo de envelhecer, mas por amor à vida que a sua pele abriga. E, acima de tudo, é lembrar que cuidar não é sobre consertar defeitos, mas sobre celebrar o milagre cotidiano de existir em toda a sua imperfeição luminosa. Confiança é a quietude que surge quando você para de se comparar aos outros e simplesmente ocupa o seu lugar no mundo, sem pedir licença. Não tem a ver com perfeição ou com seguir regras alheias, mas com a coragem de habitar o seu próprio corpo e suas histórias sem vergonha delas. É o que acontece quando você troca o ser bonita pelo ser inteira, aceitando que o seu sorriso torto, suas cicatrizes e suas curvas não são erros a corrigir, mas marcas de uma existência vivida com autenticidade. Essa confiança não vem de elogios externos, mas de um diálogo interno que te lembra que você não precisa se encaixar em moldes que não foram feitos para você. É usar um vestido porque ele te faz se sentir livre, não porque ele está na moda. É deixar o cabelo crescer ou raspá-lo, porque essa escolha reflete quem você é por dentro, não o que esperam de você. Quando a confiança verdadeira se instala, até os dias do "putz, não me sinto bonita" se tornam passageiros, porque você sabe que beleza não é um estado permanente, mas um modo de estar no mundo, com todas as suas contradições. No fim, confiança é o antídoto para a tirania dos padrões. É perceber que o espelho não tem a última palavra. Quem define seu valor é a maneira como você se move, ri, cria e ocupa espaços sem pedir permissão para existir. A beleza do essencial é um exercício. Ela não aparece de um dia para o outro. Ela nasce no silêncio. Ela representa uma mudança de lente, um outro tipo de estética, mais gentil, mais integrada, mais consciente. E talvez por isso, tirar a maquiagem ou deixar de usá-la pode ser um ato de coragem. Coragem de se ver sem camadas, coragem de se aceitar como se é, sem o aplauso dos filtros, sem a moldura do ideal. Não se trata de abrir mão de cuidados estéticos, trata-se de lembrar que eles começam antes da base, que eles começam com um toque de leveza, na escolha de descansar, na gentileza com a própria imagem. O autocuidado pode
e deve incluir procedimentos que tragam essa leveza, que valorizem seus traços, que te ajudem a expressar quem você é por fora e por dentro. Mas isso não precisa vir de um lugar de negação, mas sim de um lugar de presença, de pertencimento, de escolhas livres, do desejo de florescer e não de se esconder. Aqui na Métier, a gente acredita muito no slow beauty, essa beleza silenciosa, focada em realçar de maneira sutil, elegante e continuamente uma aparência natural, sem exageros, sem sinais evidentes de que isso foi feito. A gente acredita que o bom resultado é aquele que se esconde e não aquele que grita o que foi feito. A beleza não exige aplausos nem curtidas, porque nenhum procedimento externo tem a capacidade de esconder a sua essência. Então, voltando à pergunta inicial, o que fica quando a maquiagem sai? Fica o olhar, fica o traço único, fica a pele que viveu, fica o sorriso torto, fica a sobrancelha imperfeita, a beleza não padronizada, fica o que é seu, o que ninguém pode imitar. Fica a coragem de se mostrar assim, sem retoques, mas com verdade. Fica o essencial. E talvez seja essa beleza a mais revolucionária dos nossos tempos. E, se esse episódio te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa lembrar da própria beleza. E não se esqueça, seu reflexo é mais do que a sua imagem, é história. Um beijo para cada um. Esse foi o Métier Talks, o podcast da Clínica Métier. Você pode ouvi-lo no Spotify, no YouTube ou no seu tocador de podcast preferido. Vale a pena seguir o Métier Talks no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no YouTube ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. O nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais e não deixem de avaliar nosso podcast nas plataformas de áudio. Engaja com a gente. Você pode nos dar um joinha no YouTube ou estrelinhas no Spotify. Isso é muito importante. Eu sou o Dr. César Isaac e fico por aqui. Até o nosso próximo encontro.